CDL de Criciúma apresenta pesquisa que comprova que o consumidor gosta de comprar em loja física e você vai ver também. Agosto é o mês de lembrar da importância da amamentação. Brasileiros cada vez mais são diagnosticados com diabetes. Evento da Superlua chama atenção no Parque Astronômico de Criciúma. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, 1h da tarde, mais 16 minutos. Hoje, terça-feira, dia 2 de agosto de... Quarta-feira, desculpa, dia 2 de agosto de 2023. Eu sempre erro os dias. Quarta-feira hoje, dia 2 de agosto. Já começamos o mês ontem, na terça. Teve Superlua, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que o Parque Astronômico ficou lindo, cheio, muito cheio ontem também aqui em Criciúma. Mas antes, deixa eu falar para você, principalmente quem anda muito na BR-101 aqui na região sul do estado. Foram aí por volta de 42 radares instalados pela PRF durante a concessionária, óbvio, durante aí o longo de 2023. Mas desde 15 de junho, eles já estão em operação, estão multando, mesmo sem aí falarem, darem a informação que eles estariam fazendo isso. Mas o que aconteceu? Muitas dessas multas estão sendo canceladas, porque a identificação desses veículos não foi a adequada. Então, a Polícia Rodoviária Federal emitiu um comunicado avisando que essas multas vão ser aí canceladas pela PRF. São multas que aí o carro não foi identificado da forma correta, cor, placa, a placa acabou não saindo na identificação ali no portfólio com a mesma que acabou sendo filmada, enfim, deu algum erro, então essas informações não bateram e essas multas serão canceladas. Agora, aquela sim, que o carro, a placa, a cor, tudo tiver certinho, aí as multas serão aplicadas. Então, portanto, são 42 radares aqui na BR-101 Sul que já estão ativos e estão multando. Lembrando que o limite máximo de velocidade para veículos comuns é até 110 km por hora. Então, se você estiver andando dentro do limite de velocidade, tudo certinho, não tem nem com o que se preocupar. Muitas empresas ao redor do mundo reduziram os dias de trabalho de 5 para 4, com o objetivo de oferecer às pessoas mais liberdade para organizar o tempo de trabalho e facilitar a conciliação entre a vida familiar e a carreira. No Brasil, essa iniciativa já é uma realidade e o resultado tem sido uma melhora em indicadores como motivação, satisfação e felicidade dos trabalhadores. Países como Portugal, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido já participaram dessa iniciativa, que redesenha a jornada de trabalho, sendo possível alavancar a qualidade de vida de colaboradores e, ao mesmo tempo, incrementar a produtividade das empresas. No Reino Unido, por exemplo, o dia extra de folga mudou suas vidas para melhor, permitindo realizar hobbies e recarregar as energias. No Brasil, uma agência de comunicação que pensa e executa campanhas com o objetivo de amplificar as causas sociais aderiu ao experimento no início do ano passado. Com quase 2 anos nesse modelo, é possível afirmar que todos os 11 trabalhadores estão mais motivados, satisfeitos e felizes, pois estão tendo maior qualidade de vida com a semana reduzida. Já uma multinacional que desenvolve software de gestão, que tem quase 100 trabalhadores, viu a produtividade aumentar em 23% com o dia off na semana. Nessas duas empresas, uma equipe trabalha de segunda a quinta e outra de terça a sexta-feira, pois permite que tanto a folga na sexta ou na segunda tenham 3 dias seguidos de descanso. No começo dessa experiência, muitos trabalhadores não sabiam o que fazer com o dia extra de descanso e ficaram um pouco ansiosos por não estar trabalhando e produzindo. Mas,
Com o tempo, foram percebendo que estava tudo certo. Se adaptaram para começar a usar este dia para cuidar dela própria, ir ao salão, fazer atividades físicas e passar mais tempo com o filho, de acordo com relatos das empresas. A possibilidade de a jornada de trabalho ser composta por apenas 4 dias da semana será testada em maior escala no Brasil, a partir de novembro, que será colocado em prática por meio de uma parceria entre a ONG Reconnect Happiness, Work e a organização 4-Day Week Global. 300 empresas brasileiras já se inscreveram para a primeira fase, com seminários sobre o modelo e resultados dos testes internacionais. No projeto piloto, 50 companhias de diferentes portes e setores terão os resultados avaliados após 6 meses. E as farmácias já podem fazer exames de análises clínicas. Dengue, colesterol, total, hepatites estão em testes liberados nos estabelecimentos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a atualização de uma norma que agora permite que as farmácias realizem exames de análises clínicas. De acordo com a entidade do setor farmacêutico, são pelo menos 47 testes que vão poder ser realizados nos estabelecimentos. Os exames são todos os que têm coletas de sangue, urina, fezes e secreções. Até então, a Anvisa liberava a realização somente de testes de Covid-19 e de glicemia nas farmácias. A nova regra já começou a valer e os laboratórios vão ter um prazo de 180 dias para adequação. A atual resolução leva em consideração a evolução do setor de diagnósticos e afirma que a norma anterior ficou defasada frente à nova realidade tecnológica. Segundo a Agência de Vigilância Sanitária, desde 2019, foram realizadas audiências e consultas públicas para rever a decisão tomada em 2005. A Anvisa informou que, nesse período, foram desenvolvidos novos equipamentos, tecnologias, metodologias e processos tecnológicos que propiciaram mais agilidade aos exames de análises clínicas e maior segurança aos pacientes. Além disso, essas inovações ampliaram o acesso da população ao diagnóstico clínico. Os testes oferecidos devem atender os critérios da norma para que sejam realizados em farmácias. De acordo com a Anvisa, ainda não há uma lista pré-definida de todos os exames atendidos. A produção industrial teve uma leve alta em junho, segundo o IBGE. A expectativa era de queda nesse mês. A produção industrial brasileira subiu 0,1% em junho. Segundo o IBGE, o setor também registrou alta de 0,3% em maio. Em junho de 2022, houve alta de 0,3%. Com isso, a indústria brasileira acumula recuo de 0,3% no ano e alta de 0,1% em 12 meses. O indicador de junho veio melhor que o esperado pelo consenso Refinitiv de analistas, que apontava para uma queda de 0,1% na comparação mensal. Na comparação anual, a previsão era de alta de 0,3%. Em junho, apenas uma das 4 grandes categorias econômicas e 7 dos 25 ramos industriais pesquisados mostraram alta. A maior influência positiva nos grupos de atividades veio de indústrias extrativas, que avançou 2,9% em junho, depois de crescer 1,4% em maio. O ramo das indústrias extrativas é um dos que estão acima do patamar pré-pandemia, com 7% de alta em relação ao nível de fevereiro de 2020. Outros setores que contribuíram para o resultado de junho foram a confecção de artigos do vestuário e acessórios, de produtos de borracha e de material plástico e de produtos de metal. Já entre as atividades em queda estão os produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, veículos automotores, reboques e carrocerias e máquinas e equipamentos. A seguir, agosto, mês da conscientização sobre a importância da amamentação. O homem sem Jesus é o homem caído, é o homem fraco, é o homem sujeito aos níveis mais baixos que podemos imaginar. Quando Jesus bate a porta
e a gente abre o coração, e Ele entra, e fazemos dele o Senhor da nossa vida, naquele momento Ele nos exalta, Ele nos tira da mão do diabo, Ele nos tira do cativeiro, das trevas, e Ele coloca a gente num outro nível, no nível de poder, no nível de autoridade e também de embaixadores de Deus. Ele fez de você agora um ganhador de almas. Ele fez de você agora uma pessoa santa, uma pessoa curada, preparada para agir no nome dEle. Ele não nos exaltou para sermos meros esquentadores de banco na igreja. Ele nos exaltou porque em nós vai acontecer a grande multiplicação. Exalte porque Ele te tirou da onde você estava e não esqueça da onde Deus te tirou. O homem que esquece de onde ele saiu, o homem que se esquece da onde Deus o tirou, acabou para ele. Quem saiu das drogas foi exaltado por Deus. Quem saiu da bandidagem, quem saiu de uma vida errada, Deus exaltou. Deus pegou, levantou, deu a bênção, e agora o nosso papel, enquanto em vida, é exaltar o nome do Senhor. Amém? Os amigos que estão participando dos nossos programas, preste atenção. A revista Graça Show da Fé, nós estamos publicando há mais de uma década, já vai chegar a 2 décadas muito breve. E ela é uma revista muito importante para a família cristã. Não importa a sua igreja, não importa onde você more, e ela agora está gratuita. Se você quiser agora receber essa revista, é só colocar o seu celular no modo câmera, aproximar desse QR Code, meu irmão, ela já pula para o seu celular, você vai fazer bom uso. Quanto custa, missionário? 000, não paga nada, é para todos vocês. Faça isso agora e sejam abençoados. Quiz Sabedoria. Quem foi o filho de Adão e Eva que matou seu irmão? Opção A, Caim. Opção B, Abel. Opção C, Isaque. Opção D, Jacó. A resposta certa é a opção A, Caim. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva após a expulsão do Jardim do Éden. Caim e seu irmão Abel trouxeram ofertas a Deus. No entanto, Deus aceitou a oferta de Abel, que ofereceu um cordeiro de seu rebanho com um coração generoso, enquanto rejeitou a oferta de Caim, que trouxe frutos da terra. Essa rejeição causou ciúmes e ira em Caim, que levou ao trágico acontecimento da morte de Abel. Quiz Sabedoria. Você é uma esposa de pastor e sabe o que isso significa? Significa que você é o suporte, o lugar de descanso e a força que este líder espiritual necessita. As esposas de pastor são mulheres especiais. Elas compartilham um chamado incomparável, mas ao mesmo tempo enfrentam desafios únicos. Aqui está o segredo. Juntas, elas são mais fortes. Unidas em oração, na busca do mesmo propósito, essas mulheres são instrumentos preciosos para a obra de Deus. Foi por isso que Oretha Reagan escreveu o livro O Preço Não é Maior do que a Graça de Deus. Este livro é um guia prático, um ombro amigo e uma fonte de inspiração para todas as esposas de pastores e líderes. Se você é esposa de pastor, esse livro é para você. Nele, Oretha compartilha suas histórias, lições e seus conselhos práticos que lhe ajudarão a vencer os desafios da caminhada. Junte-se a Oretha nesta jornada e descubra a verdadeira força das esposas de pastor. O Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, com
16 milhões de doentes adultos entre 20 e 79 anos, perdendo apenas para a China, Índia, Estados Unidos e também o Paquistão. De acordo com os dados das altas de diabetes da Federação Internacional da Doença, a estimativa da incidência da doença em 2030 chega a 21 milhões e meio. Mundialmente, o diabetes se tornou um sério problema de saúde pública, cujas previsões vêm sendo superadas a cada nova triagem. Por exemplo, em 2000, a estimativa global de adultos vivendo com diabetes era de 151 milhões. Em 2009, havia crescido 88% para 285 milhões. Em 2020, calcula-se que 9,3% dos adultos entre 20 e 79 anos, assombrosos 463 milhões de pessoas, viviam com diabetes. Além disso, 1 milhão e 100 mil crianças e adolescentes com menos de 20 anos apresentam diabetes tipo 1. Há uma década, em 2010, a projeção era de 438 milhões em 2025. Com mais 5 anos pela frente, essa previsão já foi ajustada para 463 milhões. A crescente prevalência de diabetes em todo o mundo é impulsionada por uma complexa interação de fatores socioeconômicos, demográficos, ambientais e genéticos. O aumento contínuo se deve, em grande parte, ao aumento do diabetes tipo 2 e dos fatores de riscos relacionados, que incluem níveis crescentes de obesidade, dietas não saudáveis e falta de atividade física. No entanto, os níveis de diabetes tipo 1 com início na infância também estão aumentando. Segundo o Atlas, a crescente urbanização e a mudança de hábitos de vida, por exemplo, maior ingestão de calorias, aumento do consumo de alimentos processados, estilos de vida sedentários são fatores que contribuem para o aumento da prevalência de diabetes tipo 2 em nível social. Enquanto a prevalência global de diabetes nas áreas urbanas é de 10,8%, nas áreas rurais é menor, de 7,2%. No entanto, essa lacuna está diminuindo, com a prevalência rural aumentando. O diabetes mellitus é uma síndrome do metabolismo de origem múltipla, decorrente da falta de insulina e ou da incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, responsável pela manutenção do metabolismo da glicose. Sua falta provoca déficit de metabolização da glicose e, consequentemente, diabetes. Caracteriza-se por altas taxas de açúcar no sangue, a hiperglicemia, de forma permanente. O mês de agosto é dedicado ao aleitamento materno, quando são intensificadas ações de conscientização e esclarecimento sobre a importância da amamentação. A cor dourada foi escolhida pois destaca o padrão ouro da qualidade do leite materno. A amamentação traz inúmeros benefícios tanto para as mães quanto para os bebês. O leite é o alimento que tem todos os nutrientes específicos para cada necessidade do filho, ao mesmo tempo que estimula o desenvolvimento do sistema imunológico. Tanto que os bebês que mamam costumam passar menos tempo no hospital quando adoecem, além de ter menos resfriados no primeiro ano de vida, menos quadros diarreicos nos primeiros 2 anos de vida, menos risco de obesidade e de diabetes médias. Nos primeiros dias do pós-parto, a mãe produz o leite in natura, chamado colostro, que é rico em imunoglobulina, que tem papel fundamental nos quadros respiratórios. Essa proteína age na proteção das mucosas do sistema respiratório do bebê, evitando a progressão de infecções, além de reduzir a exposição e a absorção intestinal de alergênicos responsáveis pelas doenças respiratórias. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida reduzem até 63% as internações hospitalares por doenças respiratórias, como pneumonia, bronquiolite e gripes, e ainda protege do risco de morte, principalmente nos primeiros 5 anos de vida, período em que o risco costuma ser maior
independentemente de a criança ter comorbidades ou não. Já para as mães, os benefícios da amamentação vão da redução de peso mais rápida no pós-parto, à diminuição dos riscos de diabetes tipo 2 e de câncer de mama e de ovário. É importante ressaltar que nos primeiros dias, a mãe pode ficar com o mamilo um pouco mais sensível em função da mudança hormonal que a mulher passa. Por isso, é importante uma orientação adequada para que se avalie a pega do bebê. A Secretaria de Educação Continuada e Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Zaira Figueiredo, a secretária, anunciou que a educação de jovens e adultos, conhecida como EJA, terá uma nova política nacional, com isso atraindo novos alunos. Nas redes sociais do Ministério da Educação, relatos de brasileiros provam que nunca é tarde para aprender. Fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Eu achava que eu não ia ter força de vontade para continuar estudando. Mas Maria Zélia teve força sim e se formou por meio da educação de jovens e adultos. Assim como Anderson, que ainda foi além. E hoje em dia eu estou terminando, a pedagogia, estou no 7º semestre. E eu estou muito grato por a educação de jovens e adultos que me trouxe até aqui. Para que outras histórias como essa sejam escritas, a Política Nacional da EJA prevê transformar as estatísticas do analfabetismo no país com mais investimentos na área. Segundo o anúncio da secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Zara Figueiredo. O país tem hoje quase 10 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem nem ler nem escrever, além de outros 65 milhões de brasileiros que não completaram o ensino médio. O agravamento desses números se deu especialmente entre os anos de 2018 e 2021, quando o EJA perdeu 500 mil de estudantes. Em 10 anos, 1 milhão de alunos foram perdidos na educação de jovens e adultos. Essa questão da evasão, os motivos de evasão, a gente percebe que o aluno ele não teve acesso a essa escolaridade regular, e aí ele vai lá para a EJA e, por algum motivo de trabalho ou de não perceber que isso tem uma significância na vida dele, ele acaba evadindo e aí causa esse número exorbitante que você apontou aí como evasão. A Ermelinda é coordenadora pedagógica da EJA desde 1998. Acredita que se uma nova política realmente for implementada, as matrículas vão aumentar, seja para alfabetização, ensino fundamental, médio e até ensino profissionalizante, já que essa nova fase prevê o pagamento de bolsas de estudos para formação técnica. Essa profissionalização do técnico, ela vai garantir uma empregabilidade do aluno, ou não garantir, mas assim, dar uma maior possibilidade no mercado de trabalho. Segundo a secretária Zara Figueiredo, o formato da educação para jovens e adultos está sendo discutido no MEC, será encaminhado para a Casa Civil e depois anunciado pelo presidente Lula. Então, se a educação de jovens e adultos é uma modalidade que precisa ter bem esse olhar diferenciado e ter políticas públicas mesmo. As conquistas que nós temos hoje na política pública foi luta de classe, foi luta social, que as pessoas querem estudar, e é muito bom oportunizar isso para as pessoas. As matrículas da EJA estão abertas em todo o país. Verifique o calendário de sua cidade e inscreva-se. O prazo para renegociação de dívidas pendentes com a Prefeitura de Criciúma foi prorrogado. Ontem a gente falou sobre isso aqui. Os contribuintes têm até agora, dia 29 de setembro, para aderirem ao Programa de Recuperação Fiscal, o Refis, de 2023. Desde o dia 1º de junho, data de início do programa, o setor já arrecadou aí com apoio tributário, teve mais de 5 mil atendimentos e celebrou mais de 2 mil acordos.
anos. Então, portanto, se você queria fazer essa negociação, achou, não deu tempo, perdeu o prazo, enfim, que ia até o dia 31 de julho, tem até 29 de setembro para reorganizar sua vida, ir lá, renegociar dívidas, inclusive dívidas que já estão ajuizadas ou em cartório, também estão sendo renegociadas pelo município de Criciúma. Vale bem a pena, porque a gente sabe que tributo não pago é perda do imóvel, não tem como, gente. Deixou de pagar imposto, daqui a pouco você fica sem o seu imóvel. Então, dá para ir lá, parcela, conversa com a família, pessoal que tem aí inventário, enfim, vai lá, faz o acordo, pessoal que tem a casa, quer deixar tudo nos conformes, uma grande oportunidade agora até 29 de setembro. A seguir, CDL faz pesquisa para entender melhor o perfil dos seus consumidores. A Bíblia está dizendo que esse sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, ele se compadece das nossas fraquezas. E nós temos, irmãos. Existem momentos, lutas na vida, que vem um desespero na gente, uma vontade de desistir. Tem pessoa que tem uma fraqueza moral, outra que tem uma fraqueza para a bebida, uma fraqueza para as drogas. Mas a Bíblia diz que Jesus se compadece de nós. Como, pastor? Nos fortalecendo, nos ajudando, nos dando palavra, nos cercando de pessoas boas, muitas vezes, para nos chamar para vir para a igreja. Ergue a cabeça, fulano, Deus é contigo, tu já é batizado, tu já tem o Espírito Santo, então Deus vai te ajudar, não desiste. Essa é a palavra, meus irmãos. Ele se compadece. Quiz Sabedoria. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Opção A, Salmo 119. Opção B, Lucas capítulo 22. Opção C, Salmo 117. Opção D, Números capítulo 7. Resposta correta. Opção A, Salmo 119. O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. Os 176 versículos são divididos em 22 seções de 8 versos cada uma, correspondendo a cada uma das letras do alfabeto hebraico. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arce Preste Paiva, 135. Olá, minha amiga Mulher que Vence, me chamo Ivanete Santos, estou passando por aqui para ministrar uma palavra ao teu coração. Uma palavra curta, um versículo curto, objetivo, mas que fala muito ao nosso coração, onde está lá em 1 Coríntios 15:57. Diz assim a santa palavra de Deus: mas agradecemos a Deus que nos tem nos dado vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus? Ao levantar-se de manhã, agradeça a Deus por mais um dia, pelo sol que brilha. Amém, Jesus? Seja grato em todo tempo ao Senhor. Nós sempre temos por lição momentos difíceis e os momentos de vitórias em agradecimento. Amém, Jesus? Fica aqui o meu abraço e até o nosso próximo vídeo. E olha só que legal, mais de 1.200 pessoas passaram pelo Parque Astronômico Municipal Albert Einstein ontem à noite. Você vai acompanhar as imagens agora. Olha a movimentação que deu ontem, que massa! A superlua, ou a lua esturjão, como é chamada, foi o fenômeno que aconteceu quando a lua aparece 14% maior por estar mais
perto da Terra. E isso tudo aconteceu ontem à noite, mas ainda pode ser observada durante essa semana. Os telescópios do parque estão à disposição gratuitamente a partir das 7 horas da noite. O cronograma de visitação inicia com a exibição do filme De Volta à Lua e, em seguida, os visitantes são direcionados aos telescópios com orientação do geólogo da Prefeitura de Criciúma, Maurício Finelli de Menezes, que é um super estudioso e adora aí essa sensação de explicar para todos. Você que for no Parque Astronômico será muito bem acolhido por ele. Gente, viu a quantidade de gente que estava lá ontem? Essas imagens foram cedidas, claro, pela Prefeitura Municipal de Criciúma, que acompanhou através da DECOM, mas que espetáculo! E ontem realmente a lua estava linda, dá para observar ela com o céu bem limpo até amanhã, essa super lua. Então, se você tiver condições de ir no Parque Astronômico, vá lá e observe, porque é muito legal, uma boa experiência até para as crianças. Comprar no comércio físico parece coisa do passado, mas não é não. Uma pesquisa realizada de forma inédita pela CDL de Criciúma mostrou que os clientes gostam mesmo é da loja física. Avaliar os atendimentos e entender melhor o consumidor, principalmente no período pós-pandemia. Esse foi o objetivo de uma pesquisa realizada de forma inédita no estado, onde avaliou como os consumidores estão indo às compras. 74% das pessoas entrevistadas, elas preferem a loja física, né? E isso é bom para o lojista olhar para o seu negócio e dizer, não, eu tenho que investir na minha loja física, eu tenho que investir no meu funcionário, eu tenho que investir em produtos. Isso acalma, né? Porque depois da pandemia, a gente ficou meio preocupado, tá, e para onde que vai esse comércio? O tipo de comprar, as pessoas mudaram o seu estilo de compra, né? A gente sabe que vem mudando, mas os números mostraram que 8% só preferem realmente a loja virtual, né? Então a gente está no caminho certo, né? A CDL com isso vai conseguir olhar os pontos, o que a gente precisa mudar enquanto que a gente precisa fazer treinamento, que a gente precisa olhar para esses nichos, né? Poder tocar no produto, experimentar, saber realmente de qual material ele é feito. Esses são um dos motivos que ainda levam os consumidores ao comércio de rua. E as pessoas acabam comprando por essa experiência, né? Por poder mexer no produto, por poder levar para casa na hora, né? Então isso que a gente vê que é o divisor do porquê que as pessoas preferem a loja física. O método utilizado pelo Instituto de Pesquisa, o IPC, foi inquérito pessoal por entrevistas residenciais realizadas entre os dias 29 de maio a 9 de junho. A margem de erro de 4 pontos e o nível de confiança de 95%. Os consumidores que partem para o virtual preferem comprar online pelo preço, praticidade, rapidez e comodidade. A pesquisa vem rendendo já troca de informações com outras regiões do estado, o que em breve deve traçar um perfil mais elaborado de seus consumidores. É isso aí, então estão trocando informações já, muita pesquisa vai ser realizada também em outras regiões. E, de acordo com a CDL de Criciúma, foi muito positivo essa pesquisa, essa apresentação. Quem é associado vai acabar recebendo ela toda esmiuçada para poder entender melhor o que o seu consumidor quer e entender também, né, como atraí-lo ainda mais para o comércio de rua. Essa é uma grande vantagem, né, que o comércio de Criciúma está tendo com essa pesquisa. Um número bem alto de pessoas que ainda gostam de ir nas lojas físicas, aproveitarem e fazerem as suas compras. Um bom nicho, bom para você pensar também aí na sua região que assiste a gente. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você, hoje tem o jogo do Tigre às 7 da noite, Criciúma e Ponte Preta no estádio Heriberto Wilson. Cuidado com o trânsito, depois das 5 vira o caos aqui em Criciúma, então cuidado, alerta. Estacione o local permitido, por favor, porque senão você vai ganhar uma surpresa depois do jogo. Tem muita gente ganhando, não só os 3 pontos do campeonato, estão ganhando bastante multa aqui em Criciúma também. E você acompanha essas e outras notícias nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, também no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Eu volto dentro da nossa programação com mais uma edição do Boletim Primavera, nas edições do Sala de Entrevistas. E é claro, daqui a pouco às 2 horas da tarde tem também o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus e a Hora da Graça às 4, fechando a nossa programação. Fiquem com Deus, uma boa quarta, aproveitem esse calorzinho e até amanhã. Tchau!